Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos fenômenos mais traiçoeiros da engenharia. Um inimigo silencioso que já derrubou aviões, partiu navios ao meio e desafiou os melhores engenheiros por décadas. Vamos investigar a fundo a fadiga dos metais. Pensa bem, como é que pode uma coisa dessas? Uma estrutura metálica projetada para ser incrivelmente forte, de uma hora para outra simplesmente se parte no meio do voo. Parece impossível, né? A resposta para isso não está em um único tranco, um impacto forte, mas em algo muito mais sutil e perigoso. E é isso que dá mais medo. Não tem um barulho ou uma deformação que a gente possa ver, nada. A falha é repentina e total. Mas fica a promessa, até o final dessa nossa conversa, todo mundo vai entender por que estruturas que parecem super fortes falham. E mais, como uma elite de inspetores usa o que parece ser uma visão de raio-x para evitar que essas tragédias aconteçam. Ok. Para a gente entender como evitar o desastre, primeiro a gente precisa dar um nome para esse inimigo. Vamos identificar quem é o verdadeiro culpado por trás desses colapsos todos que parecem um mistério. E aqui está a definição oficial. Mas, traduzindo, não é a força de um único impacto que quebra o metal. É o efeito acumulado de milhares ou até milhões de pequenas tensões que se repetem. Pensa num avião pressurizando e despressurizando em cada voo. É como se o material ficasse cansado. Essa ideia de cargas cíclicas pode soar meio técnica, eu sei. Então vamos simplificar com uma coisa que com certeza todo mundo aqui já fez alguma vez na vida. A resposta? Praticamente tudo. Esse pequeno objeto de metal é, de longe, a demonstração mais perfeita e simples do que é a fadiga. Olha só que interessante. Se a gente pegar um clipe e tentar quebrar ele com uma única dobrada, com toda a força, é bem difícil. Agora, se a gente ficar dobrando para frente e para trás, no mesmo lugar, sem fazer muita força, em poucos segundos, pronto, ele quebra. Por que será? E aqui está o segredo de tudo. Cada pequena dobradinha cria microfissuras e vai enfraquecendo a estrutura lá dentro do metal. A última dobra é só o golpe de misericórdia no material que por dentro já estava completamente comprometido. É o acúmulo que destrói. Com essa lição do clipe bem clara na nossa mente, vamos voltar no tempo para um dos mistérios mais trágicos da história da aviação. Um caso onde a fadiga mostrou sua pior cara. Em 1954, o de Havilland Comet era o jato mais moderno do mundo. O auge da tecnologia. Mas, em questão de meses, 2 desses aviões simplesmente explodiram no céu, sem nenhuma explicação. O mundo ficou em choque. Os investigadores não faziam a menor ideia do que estava acontecendo. A descoberta dos investigadores foi, assim, surpreendente. Depois de muitos testes, eles encontraram o culpado num detalhe de design que parecia totalmente inofensivo: as janelas quadradas do avião. Acontece que elas concentravam toda a tensão da pressurização nos seus 4 cantos pontudos. E esse caso ilustra perfeitamente as 3 fases da morte por fadiga. Primeiro, a iniciação. Uma trinca minúscula nasce ali, no canto da janela. Depois, a propagação. A cada voo, a trinca crescia um pouquinho mais, em silêncio, sem ninguém ver. E por fim, a ruptura. A trinca atingiu um tamanho crítico e, de repente, a fuselagem se rasgou como se fosse uma folha de papel. O mistério do Comet ensinou uma lição brutal, mas também deu origem a uma profissão inteira dedicada a encontrar essas falhas antes que elas se tornem fatais. Então fica a pergunta: se a trinca é microscópica e se esconde dentro do metal, como é que a gente acha esse negócio? A resposta está em técnicas que dão aos inspetores uma espécie de superpoder. A mágica acontece com os ensaios não destrutivos, o famoso END. São técnicas que permitem enxergar dentro do metal sem estragar a peça. Pensa num líquido penetrante. É como passar um corante que é sugado para dentro de qualquer rachadura, por menor que seja. Depois, um pó revelador puxa esse corante para fora e a trinca aparece brilhando. Já com as partículas magnéticas, eles criam um campo magnético na peça. Se tiver uma trinca, o campo vaza para fora e um pó de metal é atraído para esse vazamento, desenhando o contorno exato da falha. É impressionante. O objetivo é sempre o mesmo: encontrar a trinca durante a segunda fase, a de propagação, enquanto ela ainda é pequena e dá para controlar. Agir nesse momento é a diferença entre uma manutenção de rotina e um desastre. E não é à toa que dominar esse conhecimento é um pilar em exames de certificação profissional, como os da ABEND, que formam a elite desses verdadeiros caçadores de trincas.
A responsabilidade nas costas desses profissionais é gigantesca. Eles são literalmente a última linha de defesa entre uma microfissura silenciosa e uma falha catastrófica. O trabalho deles salva vidas, impedindo que a fadiga complete o seu ciclo mortal. E não estamos falando só de aviões, não. Pensa em pontes, turbinas de energia eólica, eixos de caminhão, estruturas de parques de diversão. Qualquer peça de metal que sofre esforço repetido depende desses inspetores para garantir a integridade e a nossa segurança. Então, da próxima vez que alguém entrar num avião ou atravessar uma ponte, vale a pena lembrar disso. A segurança não está só naquilo que a gente vê. Ela está principalmente naquilo que não vemos. E no trabalho incansável dos caçadores de trincas, que garantem que esse inimigo invisível continue sempre sob controle.